Alô, comunidade do ICL, dia 26 de junho de 2026, 26/6/26, né? 5 horas da tarde, ao vivo, começa mais uma edição do ICL Urgente, que traz sempre a atualização das notícias, análise e informação ao vivo para você. Mas eu saúdo também todas e todos que nos acompanham no material gravado depois, né? Muita gente me escreve e conta, né? Eu assisto sempre à noite para me atualizar do que aconteceu durante o dia. Então, peço para você, seja no ao vivo, seja no gravado, né? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Nós vamos encerrando mais uma semana. Eu estou no modo Chico Pinheiro, né? Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Com a gente na atualização de notícias, a Laura Cotio, direto da redação do ICL. Boa tarde para você, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Sextou. Agora só pensando em jogo da Copa, né? Boa tarde para você, nosso espectador que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube e também nossos canais parceiros. Queria convidar vocês para participarem do nosso chat lá no Papo Legal. A gente já colocou a nossa enquete. A enquete de hoje é a seguinte. Na resposta sobre o tarifaço, o Marco Rubio, opção 1, desprezou o Flávio Bolsonaro. Opção 2, agiu com cautela, mas vai ajudar o bolsonarista. E opção 3, fez jogo de cena. Então você pode entrar lá no Papo Legal, que é de graça, e votar lá na nossa enquete do ICL Urgente. Também queria pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem aqui no canal e comentar no chat de onde você está assistindo, porque eu também leio, assim como o Rodrigo, o que todo mundo comenta lá. Vamos lá, Rodrigo. É isso. E essa enquete tem a ver com uma notícia que nós vamos trazer já já. Se você não acompanhou, o Marco Rubio não deu a menor bola para o pedido do Flávio Bolsonaro, que está tentando se recuperar, pegou muito mal, né? Ele ter se encontrado com o Trump e logo depois o Trump ter decretado tarifaço contra o Brasil. Ficou na conta mais uma vez do Flávio Bolsonaro. Ele está tentando reverter, mas o Marco Rubio não deu bola nenhuma para ele. Vamos já já falar sobre esse tema. Bom, o senador Flávio Bolsonaro tem problemas para todo lado, com o tarifaço, com a Michele Bolsonaro e com o caso Bolsomaster, envolvendo o Daniel Vorcaro. O senador confirmou que tem um segundo encontro presencial com o banqueiro Daniel Vorcaro. Então não é só aquele primeiro que ele demorou para admitir, que pegou um avião, foi encontrar o Vorcaro em São Paulo. Agora ele admite que houve um segundo encontro, desta vez na mansão do banqueiro em Brasília. A fala de Flávio Bolsonaro, ele vai admitindo a conta-gotas, né? Cada vez que vaza uma coisa, essa também, eu tinha me esquecido. Agora ele admitiu que teve o segundo encontro numa entrevista ao jornalista Paulo Capelli, do Correio da Manhã. Entrevista que foi divulgada hoje. A declaração acontece dias depois de uma reportagem do Globo trazer essa informação. Olha, sabemos que ele teve um segundo encontro. Ele ficou quieto, tentou ver se as pessoas esqueciam, mas o jornalista perguntou, ele teve que admitir. Vamos conferir na imagem trazida aqui pela nossa equipe, a fala de Flávio Bolsonaro admitindo, não foi em um encontro apenas, foram 2 com o Vorcaro. Vamos ver. Senador, o senhor próprio admitiu que teve uma reunião presencial com Daniel Vorcaro em São Paulo para tratar do filme Dark Horse com ele. Recentemente, o jornal Globo publicou que o senhor teria tido um outro encontro com Daniel Vorcaro no primeiro semestre do ano passado, aqui em Brasília, na casa dele em Brasília. Houve esse segundo encontro presencial com o Vorcaro e o que foi tratado? Ô Capelli, eu sempre disse o seguinte, nada mudou, isso aí é mais do mesmo. É uma forçação de barra para tentar voltar esse assunto à tona. Eu sempre falei o seguinte, a minha relação com ele sempre foi por causa do filme. Mais uma vez, é um investimento privado, num filme privado, sem nenhuma contrapartida pública. Vocês vão lembrar, então nessa outra ocasião também foi para tratar do filme. Sempre qualquer coisa que apareça de diálogo, de celulares dos outros, de que a imprensa traga à tona, vão ver que é só por causa do filme. É que esse foi um encontro em Brasília. Não tem nada de novo nisso. Eu procurei ele, às vezes que eu falei com ele, foi para tratar do filme. E mais uma vez, em dezembro de 24, que foi quando eu o conheci, o presidente não era mais Bolsonaro. Eu não tinha nada a oferecer de nada de governo para ele. Quer dizer, não tem absolutamente nada de errado, diferente do que aconteceu durante o governo Lula. O Lula tem que explicar, Capelli, se ele é um sócio do Banco Master, se ele é um consultor do Banco Master, ou se ele é só amigo do pessoal do Banco Master. A minha relação está muito bem explicada, que é uma relação privada. Não tem absolutamente nada de novo nisso. É uma tentativa de alguns ali de manter o assunto em evidência. Ou seja, foi só para tratar do filme naquela... Sempre a minha relação com ele 100% foi para falar do filme.
E naquela ocasião, então, ainda buscando apoio para o filme, naquela ocasião, no primeiro semestre de 2025, segundo o Jornal Globo. Sim. Teve que admitir, constrangido, e ele diz assim, relação privada. Gente, isso não cola. Sabe por que não cola? Primeiro que o Flávio deveria explicar por que ele negou. Se a relação era privada e não tinha problema nenhum, por que o Flávio negou que tivesse dinheiro do Vorcaro na primeiríssima pergunta que foi feita a ele, naquela coletiva em Brasília, pelo repórter do Intercept? Ele atacou o repórter, disse que ele tinha inventado tudo isso. Se era uma relação privada, sem nenhuma suspeita, sem nada, por que ele não disse? Recebi, era um patrocínio para o filme. Não. Ele atacou o repórter, disse que era militância política, isso nunca existiu, invenção. Aí depois foi obrigado a admitir que existia. Depois foi obrigado a admitir que fez uma reunião em São Paulo. E agora é obrigado a admitir que fez uma segunda reunião na mansão de Daniel Vorcaro, em Brasília. Não era uma relação entre patrocinador de um filme, porque o Vorcaro não queria que o nome dele aparecesse, que o nome do banco aparecesse no filme. Quando um banco ou uma empresa patrocina uma obra de arte, e nesse caso é meio difícil de acreditar que seja uma obra de arte, mas é um filme, ela quer que apareça o seu nome. O Vorcaro não, botou dinheiro e queria ficar pianinho. Por quê? O que ele esperava em troca? Esperava eleger o Flávio Bolsonaro e aí ser perdoado? Por que o Flávio Bolsonaro não mostrou até agora o contrato? Por que fez reuniões privadas e não contou tudo de uma vez, vai contando a conta-gotas? É muito sério, é muito grave e esse caso não vai sumir. Vocês veem que o Flávio Bolsonaro está com umas olheiras desse tamanho, né? Você viu ali? Está preocupado, não está dormindo. E ele falou, estão forçando a barra, querem trazer esse caso de volta. Flávio Bolsonaro, esse caso não vai sair daí enquanto o Daniel Vorcaro é preso e você for o candidato a presidente. É um candidato a presidente que se reuniu 2 vezes com um banqueiro bandido. Não tem como sumir, Flávio Bolsonaro. E agradecemos ao Correio da Manhã e ao jornalista que fez um bom serviço ali, fazendo perguntas calmas, mas reveladoras sobre o Flávio Bolsonaro. Bom, esse caso todo do filme Dark Horse está agora sob investigação oficialmente no Supremo Tribunal Federal. Dark Horse, o cavalo. E agora o cavalo ganhou uma cela. Quem é que vai cuidar desse caso no Supremo? O ministro André Mendonça. O presidente do STF, Edson Fachin, decidiu que André Mendonça será o relator na corte do pedido de investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro, nesse caso específico do Dark Horse. Até que não demorou tanto assim, eu achei que iam enrolar mais. Laura tem mais detalhes sobre essa definição. É o André Mendonça mesmo, o relator do caso. É isso, Rodrigo. O ministro André Mendonça ele vai ser o responsável por conduzir essa notícia-crime apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. O documento pede a investigação dessa suposta ligação entre o financiamento do filme Dark Horse, as apurações envolvendo o Banco Master, a relação do Flávio com o Daniel Vorcaro e a atuação internacional do Eduardo Bolsonaro. Além disso, o pedido também cita uma suposta atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é a família inteira enrolada, né, Rodrigo? É caso de família, parte 2. A família inteira enrolada. Enrolada não, né? Parceira de um banqueiro bandido. Na decisão, o Fachin, presidente do STF, afirma que os fatos narrados na petição inicial, no pedido para que se investigue, apresentado pelo Lindbergh Farias, os fatos narrados possuem conexão com outros procedimentos que já estão sob responsabilidade de André Mendonça. E é fato, né? André Mendonça é o relator do caso Master, desde que o Toffoli saiu. André Mendonça é o relator. Então aqui é um caso acoplado à investigação Master. Vamos ver aqui um trecho da decisão do Fachin, que tomou essa decisão, passando toda a investigação relacionada ao filme. Vamos colocar aqui na tela? Isso. As circunstâncias justificam a redistribuição desses autos por parâmetro de prevenção. Prevenção é quando já existe um ministro que cuida de um caso, então tem que entregar para ele algo novo que chegue, né? Vai para o ministro André Mendonça. Com efeito, os episódios que são referidos nessa comunicação de crime coincidem com o objeto de outras investigações, já sob relatoria do ministro André Mendonça. Guerra das delações. Quem delata quem? A Procuradora-Geral da República rejeitou
Olha só, é mais um pedido de delação rejeitado. Dessa vez rejeitou a proposta de delação premiada apresentada pelo ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB. O nome do homem que queria delatar é Paulo Henrique Costa. Ele presidia o BRB no governo do ex e teria colocado o BRB para ajudar o Master. Ele queria delatar. Ele é investigado no âmbito da Operação Compliance Zero. E aí vem a PGR e fala, não queremos sua delação. Eu estou achando tão estranho a PGR e gente ali na PGR, na polícia, não querer delação nenhuma desse caso. Laura, traz para a gente esse detalhe, mais detalhes sobre esse caso, a delação negada do Paulo Henrique Costa. Rodrigo, ao que tudo indica, a PGR não identificou elementos suficientes para justificar aí o acordo de delação do Paulo Henrique Costa. Do outro lado, a defesa alegou que o Paulo Henrique possuía, sim, informações relevantes relacionadas às investigações do Banco Master. Vale lembrar que essa decisão ocorre pouco tempo depois do ex-presidente do BRB ter ido reclamar a atuação da PGR ao Supremo Tribunal Federal. A defesa alega que a tentativa de delação não tinha recebido resposta da Procuradoria e que o órgão tinha ignorado as tratativas iniciais para esse eventual acordo que não foi assinado. E semanas atrás, o Paulo Henrique Costa também tinha reclamado diversos interlocutores que ele é o elo mais fraco de uma cadeia enorme de pessoas que se beneficiaram das fraudes do Master, mas que ainda não foram arrastadas aí para os holofotes do escândalo. O ex-presidente do BRB, inclusive, estava disposto a traduzir, entre aspas, aí, mensagens cifradas do Ibanez Rocha, que é o ex-governador do DF, nas quais o Ibanez teria dado ordens para que bilhões de reais do BRB fossem desembolsados na compra de ativos podres do Banco Master. Traduzindo em poucas palavras, né, Laura? O Paulo Henrique Costa queria delatar, provavelmente, o Ibanez, o governador. Vem a PGR e fala, obrigado, não queremos ouvir o que você tem para contar. O Ibanez é o homem mais protegido da República nos últimos anos. Ele foi, no mínimo, conivente com o golpe de 8 de janeiro e não foi julgado por isso, escapuliu. E agora, de novo, era o governador, mandou o BRB ajudar o Master e está escapulindo de novo. E não aceitam delação do presidente do banco? Estranho. Muito estranho para dizer o mínimo. Bom, vamos falar do Flávio Bolsonaro? Vamos mudar de assunto, mas ainda dentro da família Bolsonaro, os escândalos, né? Dessa vez vamos para o escândalo provocado pelo vídeo da Michelle. Impressionante, essa semana toda o vídeo da Michelle ganhando muito espaço, né? O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, está tentando atuar como bombeiro nesse caso, né? Ele teve que antecipar a volta ao Brasil. O Valdemar estava lá nos Estados Unidos curtindo a Copa do Mundo, assistiu o jogo lá em Miami, e agora ele tem que apagar esse incêndio envolvendo a Michelle e o enteado Flávio, que é o candidato do PL, né? O Valdemar deu uma entrevista afirmando que decidiu antecipar o retorno para São Paulo por considerar o episódio muito sério. Ainda bem que ele percebeu, né? Muito sério. Vamos ver o vídeo, a entrevista de Valdemar Costa Neto ainda no aeroporto. Vamos ver. Então, eu estou aqui em Miami, estou indo para São Paulo, antecipei minha viagem, porque é muito sério. A Michelle tem um preço para nós que não tem, o que ela fez pelo PL, mulher no Brasil, não tem preço. O Flávio está com a eleição quase empatada com o Lula. Eu tenho que conversar com a Michelle chegando e com o Flávio. Nós temos que acertar isso aí. Se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa. Vamos ter que acertar. A grande discussão é a questão do apoio e o Ciro Gomes, né? O que está acontecendo no Ceará. O que o senhor defende? Veja bem, o Ciro fala mal, ele briga até com o irmão. Briga até com a família toda. É o jeito dele. Agora, o que acontece? Não trata-se da nossa preferência. O Ciro é um homem sério, que tem muitos defeitos. Ele teve defeitos de atacar todo mundo, mas é o único que tem chance de vencer o PT. Se nós não formos com ele, o governador do Ceará vai ser o PT. Se nós formos com ele, ele ganha a eleição. Valdemar, num oferecimento Nike, né? Tá com a camisa da Nike ali. O Valdemar Costa Neto. Você viu que ele teve um ato falho ali no começo da entrevista? Ele fala, a Michelle tem um preço. Tem um preço muito alto para nós. Quanto será que custa, né? E depois esse sincericídio dizendo, o Ciro briga com todo mundo mesmo. Mas fazer o quê? Temos que apoiá-lo. Senão o PT vai ganhar lá no Ceará. Está voltando para tentar apagar esse incêndio. Mas o fato é que o vídeo da Michelle pode ter agravado um problema que já era muito sério na campanha de Flávio Bolsonaro.
a rejeição do eleitorado feminino. Eu repito aqui o que eu já disse várias vezes. Se dependesse só das mulheres, o Lula seria eleito no primeiro turno. O Flávio Bolsonaro é rejeitado pela maior parte das mulheres, como o Jair Bolsonaro também era rejeitado. Tem um problema de gênero aí, até porque eles não fazem questão de mostrar que desprezam as mulheres. O Jair Bolsonaro, na famosa frase que ter uma filha mulher, foi uma fraquejada. Trata as mulheres assim, sempre trataram as mulheres assim. E agora a Michelle aparece, também não considero que ela seja nenhuma santinha, porque ela topou fazer esse jogo com uma família que a gente conhece bem, mas ela está expondo o lado absolutamente machista de desrespeito do Flávio em relação às mulheres. Por conta disso, a equipe do PL traça estratégias para tentar reduzir os danos. Laura, será que tem como reduzir os danos depois desse vídeo? Conta pra gente, por favor. Rodrigo, a campanha do Flávio Bolsonaro admitiu ter se assustado com a exposição pública das críticas feitas pela Michelle, principalmente no que diz respeito a questões de gênero. Os aliados avaliam que o vídeo comprometeu um dos principais pilares do projeto eleitoral do Flávio, que vem tentando aí ampliar a aceitação no eleitorado feminino. Agora a equipe aposta todas as fichas em nomear uma vice-mulher, justamente para minimizar os efeitos negativos do vídeo da Michelle. A ideia de indicar uma mulher para a chapa já estava sendo ventilada, mas agora ganhou ainda mais força. Eles ainda não bateram o martelo sobre quem vai ser escolhida, mas entre as cotadas estão as deputadas federais Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, e a Bia Kicis, que é do PL do Distrito Federal. A campanha do Flávio ainda quer aguardar para medir o impacto do vídeo, e a avaliação do PL é de que dificilmente apoiadores da Michelle vão deixar de votar no Flávio por conta da briga entre os dois. Eu tenho dúvidas. Eu acho que uma parte do eleitorado feminino evangélico terá alguma dificuldade, sim, para votar no Flávio depois de ouvir o que a Michelle contou. Esse é um sujeito que não quer mulher sendo candidata ao Senado, ele me apunhalou pelas costas, um sujeito que não respeita a esposa do pai. Como é que fica? As mulheres conservadoras, muitas vezes de renda mais baixa, que sabem como é duro enfrentar o dia a dia, conhecem bem esse tipinho representado pelo Flávio Bolsonaro. A hora que a Michelle falou, ela já identificaram. Ele é assim, eu sei bem como é que é. Então, cria uma rejeição. Ou aumenta a rejeição que as mulheres já tinham. Pesquisas internas do Partido Liberal vêm orientando o Flávio a traçar uma estratégia, para atrair as mulheres. A própria pesquisa Genial Quest, divulgada neste mês, mostrou o presidente Lula da Silva com 41% das intenções de voto entre as mulheres contra 24% de Flávio, é quase o dobro. Mais um pouquinho, o Lula tem o dobro dos votos sobre o Flávio, em relação ao Flávio, entre as mulheres, e a Michelle representa essa ponte que ele poderia ter com as mulheres evangélicas, sobretudo. Bom, ainda seguindo no inferno astral de Flávio Bolsonaro, é caso master, é briga com a Michelle, com a madrasta, briga em família, e é o desprezo, um certo desprezo do Marco Rubio pelo Flávio Bolsonaro. Tá sem moral, hein? O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, respondeu uma carta que tinha sido escrita pelo Filho 01 e o Rubio rejeitou o pedido para derrubar o tarifácio de 25% que foi imposto pelo Donald Trump. O Flávio está tentando contenção de danos, porque ficou na conta dele essa história. Ele foi conversar com o Trump, passou alguns dias o Trump tarifácio em cima do Brasil. No início de mês de junho, o pré-candidato encaminhou essa carta para Rubio pedindo o fim das tarifas. Jogo de cena, Ele bate foto lá com o Trump, pede tarifaço. O tarifaço agora está pedindo para retirar. O Flávio alegou que a imposição de novas sanções pelo governo Trump traria sérios danos à população. Ele devia ter pensado nisso antes de fazer esse gesto de ir lá pedir ajuda ao Trump. Mas a Laura tem mais detalhes, especialmente sobre a resposta do Marco Rubio, Laura? Rodrigo, exatamente. Essa carta do Flávio para o Marco Rubio foi uma tentativa de gerenciamento de crise aí, já que o anúncio do tarifaço norte-americano aconteceu dias depois do encontro do filho do Bolsonaro com o Donald Trump. Além disso, mesmo dia da divulgação da medida, o Trump postou essa foto aí nas redes sociais, essa foto ao lado do Flávio Bolsonaro no Salão Oval, o que reforçou, claro, a tese de interferência eleitoral da Casa Branca e também
também associou a imagem do Flávio diretamente a essas novas sanções e também um ataque à soberania nacional. Mas o Rubio não facilitou muito para o Flávio. Na carta de resposta, o secretário de Estado não cedeu na questão das tarifas e também não comentou nenhuma das preocupações que foram listadas pelo filho do Jair Bolsonaro. O Marco Rubio também afirmou que qualquer parte interessada no Brasil pode participar do período de consulta pública e da audiência aberta que o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos vai organizar em julho. Ou seja, tratou o Flávio como um qualquer, né? Mandou aquele obrigada pelo toque, mas eu não ligo para você. Obrigado pelo toque, mas eu não estou dando a mínima para você, Flávio. Depois a gente conversa, depois a gente se fala, mais ou menos assim. Bom, o Marco Rubio também afirmou o seguinte sobre as eleições no Brasil, nessa mesma carta. A gente tem um trechinho do que disse o Marco Rubio sobre a eleição no Brasil. Os Estados Unidos estão prontos para trabalhar cooperativamente com os líderes escolhidos pelo povo brasileiro para buscar uma estrutura de comércio e investimento ampla, justa e mutuamente líderes escolhidos pelo povo brasileiro. Não falou assim, queremos o Flávio Bolsonaro, queremos líderes conservadores para negociar. Eu acho que o Flávio Bolsonaro saiu de toda essa operação, vai para Washington, tira fora, vem o tarifaço, agora ele pede para tirar o tarifaço. Saiu disso tudo num saldo negativo. Ele precisava gerar um fato positivo e acabou gerando mais um saldo negativo para a campanha dele. Bom, mas vamos falar de saldo negativo também do outro lado da campanha, porque a verdade é que o presidente Lula, nos dias anteriores, teve uma dificuldade grande envolvendo o seu líder, o seu agora ex-líder do governo, Jacques Wagner. Em entrevista à Folha de São Paulo, o senador pela Bahia admitiu que tinha sim relação com o ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima. Mas o Wagner afirmou que não tinha relação comercial com Lima e muito menos com o Master. Era uma relação de amizade. O senador diz que conheceu o ex-sócio de Vorcaro durante o processo de privatização da Cesta do Povo, enquanto ainda era governador da Bahia. Wagner, que desconhece governador ou prefeito que não se relacione com empresários e que é ridículo supor que receber convites para um show configure favorecimento. Afirmou ainda, abre aspas, estão achando que ele me comprou porque arrumou 2 ingressos? Eu poderia pedir coisa mais importante, né? Ruim essa fala do Wagner, hein? Além disso, não foi que ele pediu 2 ingressos para ir no forró. Ele pediu ingresso caríssimo, segundo as apurações, R$60 mil para um show nos Estados Unidos. Então, não é que foi uma coisa banal assim, um amigo que, eu não posso ir no show da Elba Ramalho, você quer 2 ingressos? Não é isso, não. É um show nos Estados Unidos muito caro. O Wagner também comentou sobre sua reunião com o Lula, que acabou definindo, né, a saída dele da liderança do governo no Senado, e a Laura tem atualizações também sobre essa parte da entrevista do Wagner. Laura. Rodrigo, nessa entrevista para a Folha de São Paulo, o senador Jacques Wagner disse que reclamou com o presidente Lula a atuação da Federal na operação na qual ele foi alvo. O senador criticou aí a atuação, né, a divulgação da foto tirada pela PF com cédulas de dólares e euros apreendidas no apartamento onde o Jacques Wagner vive em Brasília. A gente tem até essa foto aí para ilustrar. Ele disse o seguinte, abre aspas, para que aquela pataquada de dinheiro em cima da cama com o escudo da PF? Esse processo era comum na Lava Jato. Se a Polícia Federal vai continuar nesse tipo de espetacularização, acho que o chefe da Polícia Federal tem que tomar conta. E aí, segundo Jacques Wagner, isso violou a orientação do André Mendonça, que determinou que a busca e a apreensão ocorresse de forma discreta e também pelo caráter sigiloso da investigação. Por fim, o senador do PT admitiu pegar carona com empresários, mas ele negou que tenham colocado um jatinho à disposição dele. Rodrigo. Nos bastidores, Laura, membros da PF, né, da cúpula da PF, rebateram essas críticas de Jacques Wagner. Lembraram que em outros casos também há divulgação do que é apreendido. É claro que há uma orientação de não expor a pessoa que está sendo vítima ou alvo, né, daquela operação, mas o material apreendido é de interesse público, eu entendo assim. E aí a gente tem até uma foto, eu vou virar aqui para a gente mostrar no telão, de um outro caso envolvendo Sóstenes Cavalcante. Você que nos acompanha deve lembrar disso. Encontrado uma grande quantidade de dinheiro na casa do Sóstenes Cavalcante e teve dinheiro exposto. A PF apreendeu mais de R$400 mil em espécie e colocou fotografia aqui, ó, o dinheiro do Sóstenes. Nós mostramos isso na época. Então não é verdade, como disse o Jacques Wagner, que só agora que teve espetacularização contra mim. Não, teve também no caso do Sóstenes,
Ninguém colocou, assim, a operação acontecendo, mas depois os objetos apreendidos fizeram ali. No meu entendimento, é de interesse público. A operação determinada pela justiça. Encontrar o dinheiro vivo, mostra, depois ele explica. Esse dinheiro estava lá por causa disso, disso, disso. Então, as ações do Jacques Wagner, no meu entendimento, não colam muito. Mas o Jacques Wagner tem razão numa coisa. Ele disse, não existe governador que não tenha relação com empresários. A maior prova disso é o Tarcísio de Freitas de São Paulo. Em 2024, o governador paulista, que não é paulista, participou de uma reunião com Augusto Lima, o mesmo, que está sendo envolvido aí nessas investigações do Jacques Wagner. Olha aí os dois juntos, ó. Augusto Lima era um personagem que estava conversando com tudo que é governador, inclusive nessa fotografia, ao lado do Tarcísio de Freitas, durante o evento Diálogos Esfera no New York, conectando oportunidades e construindo o futuro. O Banco Master foi patrocinador desse evento, o Daniel Vorcaro participou da programação. A pergunta que fica é, o que será que o Tarcísio e o Augusto Lima conversavam no momento em que foi tirada essa foto? Mas uma coisa é tirar foto, outra coisa é pedir dinheiro, receber dinheiro, etc, etc. Mas fica a pergunta para mostrar que esse aqui, ó, não é cobrado. E ele recebeu dinheiro do Zetel na campanha dele, Tarcísio de Freitas. E está aí ao lado do Augusto Lima. Tem que ser mais investigado. A imprensa, em geral, poupa o Tarcísio de Freitas porque ele é o queridinho do setor Faria Lima, né, dos empresários aí do mercado financeiro. Bom, uma fala importante do presidente Lula no dia de hoje, hein? O Lula disse que pela primeira vez vai incluir a defesa nacional como prioridade no programa de governo desta eleição de 2026. A declaração do presidente foi durante cerimônia de lançamento de uma fragata da Marinha, a fragata Cunha Moreira, em Itajaí, Santa Catarina. Vamos ver o vídeo do presidente Lula, vamos lá. Eu quero que vocês saibam que faz parte do meu programa de governo a questão da defesa, velho. Pela primeira vez eu vou colocar a questão da defesa nacional num programa de governo, que é para a gente poder assumir compromisso público com que tipo de defesa a gente vai querer nesse país. Porque eu não quero guerra, mas eu também não quero ser pego de surpresa. Eu não quero constatar que eu não tenho nada, sabe? Eu tenho que me cuidar. Até no dia quando ninguém esperava, o Solano Lopes, presidente do Paraguai, invadiu logo de vez Brasil, Argentina e Uruguai. Tá cheio de nego maluco no mundo. Tá cheio de nego maluco no mundo. Agora mesmo o presidente americano quer tomar a Groenlândia, o Canadá vai virar estado dele, quer tomar o canal do Panamá. Onde é que nós estamos? Tá cheio de maluco no mundo, diz Lula. E na sequência cita o presidente dos Estados Unidos, que quer tomar a Groenlândia, Panamá e etc. Né? Onde é que nós vamos parar? O Lula promovendo investimento em defesa nacional. Pessoal, tem uma notícia positiva de hoje, eu vou trazer aqui. O abandono no ensino médio caiu 34% em relação a 2023. 2023 é o ano anterior ao início do programa PED Meia, que justamente paga bolsas para que os estudantes do ensino médio permaneçam na escola. Havia um fenômeno, e há ainda no Brasil, de jovens ali na faixa dos 15 e 16 anos que têm que procurar emprego para ajudar a família. Então o governo instituiu esse PED Meia, que é um programa do Estado brasileiro, muito bem-vindo, e que está dando resultado. Balanço de hoje é manchete em vários jornais, não é coisa nossa aqui, está na Folha, está no G1, está no Globo. A taxa dos que deixam de ir à escola nessa etapa, as escolas públicas, chegou a 2,5% no ano passado, a menor desde 2007. Então é o menor índice de abandono escolar desde 2007. E tem tudo a ver com esse programa, que é um programa para manter os adolescentes, os jovens na escola. É uma boa notícia para o Brasil. O primeiro passo é manter na escola, depois fazer uma escola de qualidade também, né? Então, uma boa notícia que a gente traz aqui nessa sexta-feira para encerrar a semana. Queria agradecer a Laura pela parceria mais uma vez, nessa semana que foi mais curtinha para a Laura, ela
voltando de férias. Trabalhei só 2 dias essa semana, Que né, beleza, Rodrigo? Mas que semana beleza. que vem volta ao normal. Olha só, tem a resposta da nossa enquete lá no Papo Legal. A pergunta foi a seguinte: na resposta sobre o tarifaço, Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, respondeu aí, né? A maior parte das pessoas votaram aí que o Marco Rubio desprezou o Flávio Bolsonaro, 53% dos votos. Aí a segunda opção mais votada foi que o Marco Rubio fez um jogo de cena ali com o Flávio Bolsonaro, 37% dos votos, e só 10% das pessoas que votaram lá no Papo Legal votaram lá na opção de que o Marco Rubio agiu com cautela a mais, que vai ajudar o bolsonarista nas eleições. Rodrigo. Valeu, Laura. Obrigado. Vem aí o N2. Eu deixo aqui, mais uma vez, o aviso para você. Olha, domingo, super importante, tem um programaço aqui às 8 horas da noite. Garanta o seu ingresso para acompanhar Orçamento Secreto, uma super equipe de repórteres do ICL. Às 8 da noite você vai saber melhor que material é esse. Você se inscreve para participar desse evento no domingo em iclurgente.com.br. Garanta o seu ingresso em iclurgente.com.br para entender o que é o Orçamento Secreto. É reportagem, viu, gente? Os nossos repórteres foram a campo em 5 ou 6 lugares diferentes do Brasil e vão mostrar e explicar o que é o Orçamento Secreto e por que isso é tão grave para a democracia e para o interesse público no Brasil. Não perca, acompanhe 8 horas neste domingo. Vem aí o N2, daqui a pouco eu estou por lá, o ICL Urgente volta na segunda-feira. Valeu, gente.